Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar o nosso diário desta quarta-feira, dia 9. Ontem eu não fiz diário, tá pessoal? O mercado foi bem parado, o mercado bem errático. Mas hoje, galera, o que ele se matou para entregar no começo, ele entregou uma porrada na parte da tarde. Teve tarifaço do Trump e agora esse tarifaço foi direcionado ao Brasil, meus amigos. É isso daí. 50% de taxa nas nossas exportações, né? Mas o foco nosso aqui é o gráfico, tá? Vamos falar do gráfico e política fica para os políticos. Beleza? Gráfico do mini índice, mais um pregão aí sem gap, só que a gente pode ver aí um pregão em tendência, tá, pessoal? Um pregão bastante em tendência. Ontem foi essa aberração aqui da natureza, né? Só que hoje a abertura se deu com o mercado simplesmente abrindo, testando a média móvel de 200 períodos, que estava numa inclinação descendente. Certo? Aí, meus amigos, eu creio que o único ponto que os compradores conseguiram performar no pregão de hoje foi na perda desse fundo aqui, certo? Perdeu região de fundo. O que acontece? O comprador entrou comprando. Se não saiu, tomou na cabeça, tá? Aí você vai perguntar assim, mas Mol, era uma região que dava para comprar? Galera, essa perda de fundo vindo com um movimento esticado, eu não posso dizer para vocês que era totalmente errado você comprar. O que eu posso dizer era, põe no bolso. Porque se você segurou o trade, né, você viu que estopou, certo? Só que ele está rompendo de forma esticada a mínima do pregão anterior. E se eu pego um fibo dessa máxima e trago para essa mínima, aqui, a gente cai aonde? Numa retração de 61%. Ok, até aqui tudo bem, o seu trade. Depois, meu amigo, que testou e o mercado continua brigando aqui, já era. Você não tem o que fazer. Você não tem como ficar segurando o trade. Tanto que a gente pode trabalhar junto toda essa movimentação, certo? Por quê? Aqui a gente tem um processo de correção, como se fosse uma bandeirinha, certo? Como se fosse uma bandeirinha, ó. Ancorado nas médias móveis, tudo bem. A gente bateu venda, tá? Com o stop lá em cima. E aí eu posso marcar aqui dois gatilhos vendedor, galera. Aqui e aqui. Certo? Dois gatilhos vendedor. Opa, apertei errado. Era pra... Ah, eu queria pegar, selecionar para escrever aqui, ó. Por quê? Então a gente coloca aqui assim, ó. Vamos lá. Vamos colocar aqui em preto, tá? Formação de bandeirinha, ó. Bandeira de baixa. Tá, ó. Opa. Bandeira de baixa, né? O que mais? A bandeira de baixa. Ancoragem das médias móveis. Certo? Ancoragem das médias. Aí você vai ver rompimento, né, pessoal? Você teve gatilho aqui, aqui. E aqui você tem um rompimento. A confirmação do rompimento. Tudo bem? Novo processo corretivo. Novo gatilho. Eu não posso chamar isso aqui de pullback simples, que eles foram lá em cima buscar liquidez e tirar quem estava vendido protegido antes. A gente não mexeu no stop. A gente acreditou no cenário. Aqui sim você tem o quê? Um pullback simples. Aqui você tem um pullback simples. Certo? Galera, a gente encerrou a operação, deu 900 pontos aqui, certo? Só que na parte da tarde, tinha FONC, tinha tudo mais. O que eu fiz, galera? Eu marquei essa região aqui de Power Breakout. Estão vendo aqui essa regiãozinha? Como se fosse um triângulo, como se fosse um Power Breakout. E essa regiãozinha, a gente pode sim chamar de Power Breakout, tá? O velho e bom Palex ensina pra gente nos seus livros. Para quem não tem o livro do Palex, aí pode
adquirir lá, que é responsa, tá? Power Breakout. Certo? Ou seja, olha eu desenhando para vocês aqui todo o processo de tendência, galera. Pessoal, olha aqui, ó. Olha aqui para mim, nos meus olhos. Além desse ponto aqui, além desse ponto que eu mencionei com vocês aqui, ó. Teve outra compra? Além disso, teve outra compra depois? Não! Mas, mal, galera, muita gente comprou aqui, ó. Pessoal, eu sinto muito. Ah, tem uma divergência. Tudo bem. Só que eu venho no movimento direcional, eu venho com um conjunto de médias descendentes. Significa o quê? Que estão batendo bastante no fluxo de venda e estou trocando polaridade, meu amigo. Então, assim, ou você fica no trade vendido, ou você tenta vender, ou você não faz absolutamente nada. Mas não tem venda, tá? Quer dizer, não tem compra, perdão. E aí, a gente viu... Aí eu fiz uma vendinha no mercado, vocês viram que eu segurei essa venda aí. Até postei para vocês lá. E tivemos aqui, ó, na retinha, né? Na retinha, lá por volta das 3, 4 horas, outro Power Breakout. Ok? Teve outro Power Breakout que teve um novo rompimento aqui. Eu vou ter que apagar, tá? Olha lá. Olha o que aconteceu aqui, meus amigos. Um novo Power Breakout com um novo rompimento. Então, só para vocês terem ideia desse ponto aqui até aqui, são 2.400 pontos. Obviamente que o mercado estava caindo em tendência, certo? Tudo bem. Só que isso daqui foi proporcionado por causa do tarifaço do Donald Trump aí ao mercado brasileiro. Tranquilo? Vamos falar aqui do dólar, tá? O dólar também deu um presentaço. Eu brinquei com os meus alunos lá no grupo da sala ao vivo. Falei, pessoal, só volto o ano que vem. Só volto no verão agora, meus amigos, com sala ao vivo, depois desses trades. Mas o Dolinha, pessoal, o Dolinha começou dando trabalho pra gente. O pregão de ontem, não vou muito comentar, tá? Mas o pregão de hoje, ele abriu aqui, ó, um gapzinho de alto, deu uma inflexionada próximo da região de máxima de ontem, fez pullback, tá? Aqui eu tomei um stop, tá? Aqui rolou stopzinho pra mim, ok? Não gosto muito de falar as operações que eu faço, as operações que eu ganhei ou perdi. O pessoal não fica aí de treta, né? Mas eu tomei stop nesse pullback, tá? Eu tava crente que esse mercado ia, cara. Eu juro pra vocês, galera, porque eu esperei o pullback na 9, na VWAP, na 200, né? Pullback que o mercado tava com aquele ímpeto de dar sequência, mas acabou quebrando aí o cenário. Se eu pegar um Fibonacci dessa mínima e jogar para este topo, a gente continua, o mercado continuou travando nesse 61. Mas então, se ele está travando nesse 61, você não levou esse 61 em consideração, menino mal? Galera, esse 61 aqui, estão vendo onde eu peguei o Fibo, tá? Ó, vamos de novo, o pessoal não vai entender. Peguei esse Fibo daqui, do pregão anterior, com o fechamento lá do pregão de... Hoje é segunda, né? E o 61 foi formado agora, tá? Para vocês entenderem, o 61 foi formado agora. Ou seja, eu fiquei naquele ímpeto, naquela vibe que o mercado poderia fazer uma movimentação de alta, né? Só que acabei negligenciando, né? Paguei para ver. E aí fui estopado, beleza? Tudo bem. Faz parte do processo, né? Faz parte do processo. Processo sem derrotas, no futuro não vai ser processo lucrativo, né? Porque você não aprende nada. E aí, galera, para quem vendeu, show de bola. O problema é que quem não saiu aqui, ó. Você pode pegar mais um Fibo, tá vendo? Dessa máxima e trazer para esse fundo. Retração de 61. A gente comprou. Tá? Não sei se vocês conseguem perceber, mas aqui tem uma microestrutura de pivôzinho, tá? A gente colocou o stopzinho curto, tentou segurar. Eu tentei segurar o máximo aí, mas foi uma compra boa, foi compra por 61. A gente tinha aqui uma média móvel de 50 passando, uma média móvel de 20 lá no gráfico de 15 minutos. Era um bom ponto para compra, pagou para quem ficou, né? Eu só fiz RP, acabei devolvendo, porque eu sou fominha, né, galera? Só que aí é que a brincadeira começa, né? Por quê? Olha onde o mercado vem testar aqui de novo.
E olha o tamanho dessa barra, galera. Das 2h30 da tarde. Simplesmente uma barra de 20 e poucos pontos. Uma seringa, né, meus amigos? Aí, essa barra aqui, basicamente, olha só, galera. A ação eu tô falando somente da leitura do preço, tá? Vou falar somente da leitura do preço aqui, ó. Só tô falando da leitura do preço e não tô falando mais das regiões do mercado. Somente isso daqui, 2 barras, 10 minutos, tá? Somente 10 minutos arrebentou com o pregão inteiro. 10 minutos arrebentou com o pregão inteiro. Ou seja, já fiquei de olho na possibilidade de compra pro dólar. Comprei por aqui. Ruptura aqui, vocês viram? Botei o stop no fundinho e aí tá a brincadeira, tá? O que eu tinha, galera? Basicamente, essa movimentação, ó. O que é isso, pessoal? O que é isso, meus amigos? Vamos lá? Opa! Aqui, ó. Troca de polaridade. Ancoragem das médias móveis. Certo? Troca de polaridade com ancoragem das médias móveis e aí foi um Deus nos acuda, né? E aí foi um Deus nos acuda com essa movimentação aí. A gente tem aí esse gatilhozinho, vários gatilhozinhos pelo caminho, outros gatilhozinho menor. Foi chamando, tá vendo? Ó? Foi chamando até os caras colocar essa pica enorme aí e acelerar o movimento. Um ativo que ficou brigando, e não fechou ainda não, tá? Tá quase fechando. Um ativo que ficou brigando aqui na casa dos R$ 5,43, né? O dólar. E simplesmente hoje já bateu os 5,63. Olha quanto oscilou, galera. Mais de 2% de alta aí por enquanto. E a gente vai ver o que vai acontecer, cara. Porque foi uma pegada muito forte aqui pro ativo, tá? Quebraram o ímpeto do... Pela lentidão que ele estava caindo, dava até a impressão que poderia acontecer isso, né? A gente vai falar agora sobre o mercado internacional. E você que está aí assistindo esse vídeo pelo Instagram, eu recomendo que você vá no meu canal do YouTube, se inscreva, para vocês acompanharem os diários de trade por lá também. Por quê, galera? Porque no Instagram eu só posto até 15 minutos, tá? Eu já estou batendo 13 minutos aqui, então eu vou falar agora dos ativos lá fora e provavelmente vai ultrapassar os 15 minutos. Então eu preciso de vocês lá no YouTube, ok? Vamos começar falando aqui do Nasdaq. O Nasdaq eu fui pegar uma comprinha na parte da tarde também. O pessoal da sala fica bravo comigo às vezes, porque, pô, fez o trade. Galera, eu tô fazendo as minhas coisas, cara. E, infelizmente, né, muitas vezes eu nem tô em casa. E o ativo gera oportunidade, cara. Né? Mas enfim, vamos começar a falar do Nasdaq aqui, que também, né, a gente até comentou que ele estava com um padrão de reversão aí no pregão, né? Esse padrão aqui horroroso, rompeu um LTB e esse candle aqui por volta das 5 da madrugada, 6 da madrugada, foi lindo. Galera, o problema foi aqui, ó. O problema foi aqui. Ele deixou sinal de compra 10 da manhã. Só que eu fiquei com o pé atrás de comprar aqui, galera, por causa da proximidade da abertura às 10h30 do mercado à vista, né? E acelerou, meus amigos. Então quem comprou aqui, cara, você pegou nada mais, nada menos que 150 pontos. Agora, a brincadeira vai ser lá em cima. Por quê? Porque lá em cima o preço testou a região de máxima, né? O preço testou a região de máxima. Aí você vai me perguntar, bom, mas como que vocês viram a reversão? Galera, eu não vendi aqui, tá? Eu não vendi, teve alunos que pegou. Ok? Eu estava tão vidrado, concentrado ali na leitura do gráfico, acabei perdendo essa movimentação. Mas, aqui pelo gráfico de 5 minutos, vocês conseguem interpretar o que significa esse padrão? Ó, o movimento está esticado. Temos vários candles de rejeição, certo? Vários candles de rejeição, candle de dúvida. Tem algum padrão? A princípio, pelos 5 minutos, você não está enxergando padrão nenhum. Você está vendo um candle de ignição aqui que começa a demonstrar força pelo lado dos vendidos. Tudo bem?
Se eu pego esse mesmo cenário e jogo lá no 2 minutos, eu tenho o que, pessoal? Um ombro, cabeça a ombro. Olha só que legal, a gente está aqui fazendo o quê? O que a gente está fazendo aqui, pessoal? A gente está trabalhando na formação das microestruturas. Olha aí. Estão vendo? Então, se vocês prestarem atenção na formação deste cenário, acabou pegando todo o trade da volta até com stop curto, tá? E aí não teve mais nada, né, pessoal? Porque teve a questão do funk de tarde, tá? Então a gente tem um martelinho aqui por volta da meio de 15. E aqui foi o padrão que me chamou a atenção na parte da tarde, ó. Tá? Padrãozinho aqui dos 3, que foi o funk. Não pagou lá essas coisas, mas acabou aí entregando uma movimentação. Destaque para o DAX, pessoal. Quando te perguntarem o que é uma tendência, tá aqui, ó. Isso é um movimento de tendência, rapaziada. Ele começou o pregão, a madrugada inteira tá aqui, ó. A madrugada inteira tá aqui, ó. Os caras simplesmente romperam. Certo? Os caras simplesmente romperam. E aí a brincadeira começa, né? Por quê? Porque aqui é o caixa eletrônico, né, pessoal? Aqui é o caixa eletrônico, porque se vocês pressionarem, ó, vocês perceberem, na verdade, a gente tem o mercado fazendo correções aqui e pagando, certo? Ó, correções e pagando, tá? Nesses movimentos, a gente tem os preços ancorados nas médias móveis, para quem utiliza das mesmas, tá? Ó, veja como ele tenta furar a 20 e a 9, mas ele não rompe a 50, ó, para quem utiliza. É que eu passo aqui para vocês, galera, o diário. Mas há muitas coisas assim que só no treinamento oficial, tá? Os alunos lá conhecem como a gente trabalha. Mas, assim, de fato, foi um movimento que, cara, fantástico, né? Tendência extremamente fantástica aí, ó. Se eu seguir marcando, talvez você marque esse engolfozinho, né? Aqui talvez seja um gatilhozinho bacana, aqui tem outro, aí aqui tem outro. Isso pelo M5, talvez pelo M2 você conseguiria dar uma antecipada melhor nos cenários, ok? Mas esse foi o cenário do DAX, extremamente técnico, extremamente lindo, rompendo o seu topo histórico. Lá fora os caras estão voando, meus amigos. Os caras estão voando, meus amigos. Vou colocar o Bitcoin, pessoal, porque o Bitcoin também deu um baita no estouro agora à tarde por causa do funk. Ele tava lateral e os caras estavam esperando o funk, né? Impressionante. E aí, meu amigo, quem ficou operando acabou pegando esse realinhamento altista das médias móveis, né? E o mercado aí acabou pagando essa movimentação. Mas foi o único, tá? Ontem e hoje ele ficou bem parado, os caras ficaram esperando mesmo, ok? Ah, galera, só avisando do diário do Nasdaq, para quem tinha me perguntado, o Nasdaq continua com expectativa de alta no macro, tá? Tava bem ancorado na 9. Se a gente tava de olho, por isso que eu fui com o pé atrás de vender. Para mim ele ia entregar uma tendência hoje, ok? E para finalizar, o ouro, né? Veio entregar a movimentação aí também, ó, por volta das 10h30, 10h40, que foi o pullback. Esse pullback que a gente comentou com esse gatilho de retomada, né, que gerou uma compra aí, depois ele não entregou mais nada, só que também não reverteu, tá? Para quem ficou comprado, se manteve. E a gente teve um padrão aqui chamado de canal estreito, galera. Só que foi um canal que com cara de deriva ampla, certo? Cujo esse ponto aqui foi um pullback, né, em topinho anterior com ancoragem das médias móveis, uma bela de uma confluência aí. Jogando no diário do ouro, segue embolado, mas tudo indica que vai fazer um triângulozinho para ligar o turbo aí. Firmeza? É isso aí, pessoal. Encerramos aqui. Quem não aprender com diário de trade desse, não aprende mais, tá? Não precisa de curso caro nenhum. Tá aqui o que vocês precisam para ganhar dinheiro no mercado. Firmeza? Forte abraço a todos e até a próxima.